Há algo de extraordinário escondido em contos que pensamos conhecer tão bem. Branca de Neve, por exemplo, a história que todos acreditam ser apenas mais uma fábula encantada, na verdade, esconde lições profundas e misteriosas sobre o caminho da vida, do autoconhecimento e da transformação interna. Uma história de magia e mistério, onde nada é o que parece, e onde cada personagem representa uma força primordial dentro de cada um de nós. A primeira coisa que chama atenção é a própria figura de Branca de Neve. Ela não é apenas uma princesa perdida na floresta, ela é o arquétipo do ser humano em sua jornada de iniciação. Imagine, por um momento, que ela representa todos nós, nascendo na Terra e enfrentando os desafios da vida. Sua mãe, que morre quando ela nasce, é o passado que deixamos para trás ao entrar neste plano de existência. O nascimento é o momento em que nos esquecemos de tudo o que éramos antes. A mãe, ao partir, leva consigo todas as lembranças, todo o conhecimento do que foi, e nos entrega um presente, o agora. A jornada começa aí, no esquecimento, no abandono do que já foi. E então surge a madrasta. Ela não é apenas uma mulher invejosa, querendo a beleza de Branca de Neve para si. Ela é a representação do futuro. O futuro, com todas as suas dificuldades e desafios. Ela é a constante pressão sobre a alma humana para se provar, para ser mais, para conquistar algo que parece sempre estar além do alcance. O futuro é o desconhecido, e o espelho, símbolo da nossa consciência, reflete essa verdade. O tempo passa, o corpo envelhece, e o espelho sempre dirá, você ontem, mas hoje. Hoje é diferente. O corpo físico se desgasta, e a juventude, a pureza, se vão. E o que fica é a alma, sempre em busca de algo mais profundo, algo além da superfície. Quando a madrasta manda matar Branca de Neve, ela está tentando destruir a pureza, a inocência que reside em cada um de nós. Mas Branca de Neve não morre. Ela foge para a floresta, e a floresta não é apenas um cenário. Ela é o símbolo do interior, do inconsciente. Somente indo para dentro, enfrentando os próprios medos e sombras, é que Branca de Neve começa sua verdadeira jornada de transformação. A floresta, com sua vastidão e mistério, é o reflexo do que está escondido em nossa psique. E é ali que ela encontra os 7 anões. Esses anões são muito mais do que simples criaturas pequenas e engraçadas. Eles são os centros vitais de forças dentro de nós, os chakras, os pontos energéticos que nos governam e nos moldam. Cada anão tem uma representação, uma chave que desbloqueia um aspecto profundo da nossa natureza. O mestre, o mais velho, é o chakra coronário, a consciência espiritual, o ponto de conexão com o divino, com o cosmos. Ele é o guardião do saber superior, mas também tem suas falhas, como todos nós. O zangado, racional e intelectual, representa o chakra frontal, o centro do pensamento lógico, da razão, mas também da crítica e do julgamento. O feliz, com sua energia vibrante, é o chakra laríngeo, o centro da comunicação, da expressão e da alegria. O dengoso, emocional e apaixonado, é o chakra cardíaco, ligado ao amor, à emoção, à sensibilidade. O soneca, preguiçoso e introspectivo, é o chakra do plexo solar, o centro do inconsciente, das emoções mais primitivas e instintivas. O atim, com sua energia agitada, é o chakra umbilical, responsável pela saúde dos órgãos sexuais e pela nossa relação com as energias mais profundas do corpo. E, finalmente, o dunga, que representa o chakra básico, a raiz, o começo de tudo, a base do ser. Quando Branca de Neve domina os 7 anões, ela não está apenas ganhando aliados. Ela está, na verdade, dominando seus próprios centros energéticos, integrando suas forças internas. O 7, número místico e sagrado, representa a mudança, a transição, a ascensão. Mas essa ascensão não vem sem um preço. A bruxa, o lado negro, é o reflexo de tudo o que temos medo de enfrentar. A maçã, oferecida como um presente, não é apenas uma fruta. Ela é o conhecimento, a verdade que, quando consumida, nos transforma irrevogavelmente. Mas esse conhecimento tem um preço. Provar dele é morrer, é passar pela morte iniciática, onde o antigo ser desaparece para dar lugar a uma nova consciência. E é nesse momento que Branca de Neve, como todos nós, se encontra à beira da morte. Ela é colocada em um caixão de vidro, isolada, separada da vida. Mas a morte, nesse contexto, é apenas uma transição. O cavaleiro, até então uma figura irrelevante na história, surge como a energia masculina, a energia do fogo, a ação, a mudança. Ele é a representação da força que desperta, da energia Kundalini que, ao se unir à energia feminina, a energia da lua, traz a ascensão do ser. O beijo, tão famoso e simbólico, é o ponto de encontro entre as forças opostas que, ao se unirem,
despertam o ser para a verdadeira consciência. E é nesse momento que Branca de Neve, agora inteira e completa, acorda para uma nova realidade. Ela transcende, ascende, torna-se integral. E a história, que parecia um conto simples, revela-se como uma jornada espiritual, uma alegoria sobre o despertar da alma humana, sobre a luta interna e a conquista do equilíbrio entre as forças do ser. O castelo nas nuvens, o arco-íris, o pote de ouro no final, tudo isso são símbolos do que podemos alcançar quando integramos nossa própria luz e sombra, quando alcançamos a verdadeira sabedoria. E assim, o conto de Branca de Neve termina, mas a lição permanece. Todos nós somos Branca de Neve, todos nós enfrentamos os 7 anões, todos nós devemos enfrentar o lado negro e, ao final, despertar para nossa verdadeira natureza. O caminho é longo, mas a recompensa está ao alcance de todos que se atrevem a olhar para dentro e a buscar a verdade. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.